Nosso texto áureo está em Gênesis 18:32, na versão ARC. Diz mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não destruirei por amor dos 10. Vaiomer, al naishar la Adonai vadabera apam, ulai imatseum sham azara. Vaiomer, lo ashti babur azara. Temos umas palavras aqui para a gente avaliar, mas a mais importante aqui é babur, que eu vou já explicar o sentido dela. O termo Ishar, que aparece aí, como você vê na legenda, se refere à ira que se acende. Então Abraão diz: Não se ire, porque eu, teu servo, ainda estou falando com o Senhor e demandando com o Senhor e pedindo ao Senhor que faça justiça, se porventura ainda houver naquela cidade pelo menos 10 justos. Ashrit é destruição, destruirei, é o ato de arruinar, de corromper, é o que Deus faria com a cidade se não visse lá nenhum justo. Babur é o termo mais importante aqui, já vou falar dele. Azará é o número 10, é o número final na negociação de Abraão. Era o quórum mínimo que representava, que podia servir de base para o início e para a sustentação de uma sociedade. Precisava de pelo menos 10 pessoas. E tzedakah são os justos ali. Essa palavra aqui ela aparece implicitamente aqui, mas no versículo 32 aparece explicitamente. E se refere àqueles que viviam em conformidade com a vontade de Deus. Quando Abraão intercede pelos justos que possivelmente haveriam em Sodoma e Gomorra, ele está lembrando do seu sobrinho Ló, que armou as suas tendas próximo daquele lugar. Por isso que ele intercede. E a contagem de pelo menos 10 ainda abrangia a família de Ló. Ele estava confiando que Ló poderia ser a base da justiça para aquele lugar. O termo babur, que é traduzido aqui na versão ARC por amor, ele significa literalmente por causa, tá bom? Babur, que aparece no hebraico aqui, não significa amor. Amor, o que é traduzido por amor no hebraico são outras palavras, que eu vou deixar na nota aqui para vocês. Pelo menos 4 palavras importantes que são traduzidas e que a gente estuda, inclusive, em teologia, até em teologia básica. Mas babur é traduzido aqui por amor, mas não significa literalmente amor, significa por causa de, que é o que diz aqui, ó, Vaiomer, lo ashrit babur azara. Não destruirei por causa dos 10. Quer dizer, se houvesse pelo menos 10 justos naquela cidade, eles seriam a causa, a base da misericórdia de Deus que seria demonstrada para aquele lugar. É importante a investigação de Babur, que não significa literalmente amor, apesar de ser traduzido como amor na nossa Bíblia. No sentido geral da frase, significa amor. Eu não destruirei porque eu amarei os 10. Mas, na verdade, quando a gente investiga na etimologia mesmo, não destruirei por causa dos 10, aí a justiça, o ato de Deus poupar o lugar, ficaria tanto na conta dos 10 quanto na conta de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que os 10 seriam a base para que a misericórdia de Deus fosse acionada. Então, quando a gente olha a etimologia, a gente olha o texto no original hebraico, a gente entende uma coisa a mais do que entende em português. Quando a gente lê em português, não destruirei por amor dos 10. Significa uma ação unilateral. É só Deus que está agindo, está amando, por isso está poupando. Mas quando a gente olha babur no hebraico, lo ashrit babur azara, não destruirei por causa dos 10, aí os 10 também têm peso na decisão. Quer dizer, a justiça deles despertou a misericórdia de Deus. Percebe como quando a gente vai no original, a gente enxerga mais coisas? Por isso a gente faz sempre isso aqui. O fato de Sodoma e Gomorra ser poupada se deveria tanto aos justos quanto ao amor de Deus. Eu acho muito interessante ver isso, olhar para isso aqui.
Quando a gente estuda teologia básica, que inclusive tem um curso aqui na descrição dessa aula, é o nosso curso de teologia básica, que você pode comprar e fazer à distância. Você compra o curso, estuda por sua conta, responde todas as questões, envia para mim aqui, e aí você vai pegar o diploma de teologia básica. Antes que alguém pergunte, claro que teologia básica não tem reconhecimento pelo MEC, é um curso livre, tá bom? Você vai ter um diploma, um certificado comprovando que você fez um curso de teologia, para você poder atuar aí na sua igreja local, na escola bíblica, ministrando, para você ter mais base, né, no seu conhecimento. Quando a gente estuda teologia básica, a gente vê pelo menos 4 termos do hebraico para amor, que é ahavá, hesed, Raham e Dod. Ahavá, na teologia bíblica, a gente vê ele sempre relacionado com o amor de Deus, mas significa mais do que o amor de Deus. Atinge, expressa desde a afeição humana até o amor de Deus, né? Mas no contexto bíblico aparece Ahavá sempre quando Deus está demonstrando o seu amor. Por isso a gente associa muito a expressão, o termo Ahavá ao amor de Deus. Hesed muitas vezes é traduzido como misericórdia. É o amor dando lugar para a misericórdia. Então, Hesed, que é traduzido muitas vezes por amor, tem o sentido de misericórdia, de bondade, de fidelidade e até de aliança. Raham é traduzido como compaixão, ternura profunda, é a expressão máxima, né, grande do amor de Deus. E Dod. Dod já tem outro sentido. Por curiosidade, lembrei agora, vou deixar para vocês nesse vídeo aqui 8 palavras do grego para amor. E aqui a gente tem 4 palavras do hebraico para amor. A explicação no grego também vai ser muito interessante, você vai gostar bastante. Então aqui a gente tem ahavá, hesed e raham. E temos Dod. Dod é o amor, é o amor apaixonado, é o amor romântico. E também esse termo Dod pode ser traduzido como amado. Inclusive, esse termo é base, é raiz do nome David, que é traduzido por amado. E no livro de Cantares 6 e 3, a gente vê o termo Dod aparecendo. Lá a gente tem escrito assim, ó, Ani ledod, vedod li. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Estou deixando para vocês as notas aqui no nosso blog. Estou deixando para vocês aqui na nota do blog uma nota muito importante sobre o número 10 no contexto cultural do Oriente Médio Antigo. O 10 no contexto cultural da sociedade do Oriente Médio Antigo era o quórum mínimo para o estabelecimento de uma sociedade. Só podia ser considerado um lugar, uma cidade, um clã a partir de 10 pessoas. E também se alguém fosse formar uma Assembleia Geral, precisaria pelo menos de um número mínimo de 10 pessoas. E é por isso que Abraão, na sua argumentação com Deus, ele para no número 10, porque o número 10 era o número mínimo para o estabelecimento de uma sociedade. Então ele diz assim, Senhor, não se ire se eu ainda fizer para o Senhor mais essa última pergunta. Se tiverem lá 10 justos, que era a base mínima, era o mínimo. Se tivesse 9, já podia destruir com justiça, porque não tem condição nem de ser uma sociedade, não tem estrutura mínima nem para ser uma sociedade reconhecida, muito menos uma assembleia ou um quórum de justos, né? Então ele para no número 10. E Deus, reconhecendo esse costume cultural, diz para ele assim, não, se tiver pelo menos 10, que é a base de uma sociedade, conforme o costume de vocês, eu não destruo, eu poupo a cidade por causa desses 10. Então, olha que interessante essa nota aqui. Então, a contabilidade de Abraão para no 10 porque era o costume. Mas a contabilidade de Deus está em outros lugares da Bíblia também. É a contabilidade da justiça, né? Jeremias 5:1, Deus busca pelo menos um homem que esteja ali na brecha pela cidade. Ezequiel 22:30, ele também procura alguém que se coloque na brecha.
Então, no caso de Sodoma e Gomorra, 10 justos salvariam a cidade. Em Jeremias 5:1, se Deus achasse pelo menos um homem, ele pouparia a cidade. Em Ezequiel 22:30, ele também buscou pelo menos um homem que estivesse na brecha por aquela sociedade e não achou. Agora, isso tudo não significa que a justiça de um tenha valor para outro. Não. Quando a gente fala de justiça para salvação, para a eternidade, para ser filho de Deus, a justiça é de cada um. A minha não serve para você e a sua não serve para mim. É o que nós temos em Ezequiel 18. A responsabilidade é pessoal. Se um homem fizer justiça, ele vive pela sua justiça. Mas se um homem for pecador, ele morre pelo seu pecado.